Contar o que tem na prateleira de uma loja. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas e se eu dissesse que a forma como uma empresa faz essa contagem pode mudar e muito o lucro que ela declara no fim do mês e até os impostos que ela paga? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse mundo surpreendente da contabilidade de estoque. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. Imagina só essa lata de massa de tomate num supermercado. O mercado não compra tudo de uma vez. Ele recebe lotes em dias diferentes e, claro, os preços de compra vão mudando com o tempo. E aqui, começa o nosso quebra-cabeça. Pensa comigo. Se o supermercado comprou latas por R$ 1 ontem e hoje chegou um lote novo por R$ 1,20, qual custo ele deve registrar quando alguém passa essa latinha no caixa? R$ 1? R$ 1,20? Ou será que uma média dos dois? A resposta para essa pergunta é exatamente o que os métodos de contabilidade de estoque tentam resolver. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a solução, adianto, não é nada óbvia. E essa escolha, essa decisão contábil gera um efeito cascata em tudo, no lucro que a empresa mostra no balanço e até no imposto que ela vai ter que pagar. Primeiro, o básico do básico. O que a contabilidade realmente chama de estoques? Olha, não é só o produto que está lá prontinho na prateleira. A definição oficial é bem mais ampla. Inclui tudo o que está ali para ser vendido, o que ainda está no meio do processo de fabricação e até a matéria-prima que vai ser usada para criar o produto final. Agora, vamos para um ponto que é, olha, crucial. O que de fato entra no custo de um item do estoque? Porque não é só o preço que está na nota fiscal do fornecedor, viu? O custo de aquisição, claro, inclui o preço de compra. Mas, além disso, entra todo e qualquer gasto necessário para deixar aquele produto pronto e no lugar certo para venda, sabe? Imposto de importação, frete, seguro, custo de manuseio, tudo isso vai somando para formar o custo real daquele estoque. E do outro lado da moeda, tem custos que não podem de jeito nenhum entrar no valor do estoque. Desperdício de material fora do normal, a maioria dos custos de armazenamento, despesas administrativas do escritório e, claro, os gastos com marketing e vendas. Isso tudo é considerado despesa do período, não custo do produto. E aqui a coisa fica um pouquinho mais complexa. E quando a compra é a prazo? Muitas vezes o preço a prazo é mais alto que o preço à vista. Essa diferença, gente, são juros. E juros são um custo financeiro, não um custo do produto em si. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. A empresa Vigo S.A. comprou computadores. O preço a prazo, R$ 180 mil, mas o preço à vista era de 150 mil. A contabilidade exige que esses 30 mil de juros sejam separados. O custo real que vai para o estoque é 150 mil. Os outros 30 mil são uma despesa financeira. Simples assim. Certo, então a gente já entendeu o que entra no custo. Mas e o nosso problema original das latinhas de tomate com preços diferentes? Como é que a gente resolve isso? Bem, para isso, os contadores têm um verdadeiro kit de ferramentas com diferentes métodos de avaliação. Para alguns tipos de produto, não tem nem quebra-cabeça. Pensa numa concessionária de carros, numa galeria de arte ou numa joalheria. Cada item é único, ou pelo menos pode ser rastreado individualmente, né? Pelo número de chassi, por exemplo. Nesse caso, o método é óbvio. Usa-se o custo exato daquele item específico que foi vendido. A norma contábil é super clara quanto a isso. Se dá para identificar exatamente qual item foi vendido e quanto ele custou, é esse o método que tem que ser usado. Fim de papo para bens que não são, digamos, fungíveis. Mas voltando para o nosso supermercado, é simplesmente impossível saber se a lata que o cliente pegou foi a que chegou ontem ou a que chegou hoje. Para esses produtos idênticos, a contabilidade usa o que a gente chama de premissas de fluxo de custo. E as duas mais famosas são o PEPS e o EPS, e elas funcionam de maneiras completamente opostas. Então, vamos colocar esses dois métodos frente a frente. Eles representam duas lógicas totalmente diferentes para definir o custo da mercadoria que foi vendida. E os resultados, como a gente vai ver, podem ser, bem, drasticamente diferentes. O nome já dá a dica, né? PEPS, de primeiro a entrar, primeiro a sair. Assume que as primeiras unidades que entraram no estoque são as primeiras que saem. É o fluxo natural de produtos perecíveis, por exemplo. Já o EPS, o último a entrar, primeiro a sair, faz exatamente o oposto. Ele assume que as últimas unidades que a empresa comprou, as mais recentes, são as primeiras a serem vendidas. Vamos ver o PEPS funcionando na prática. A empresa tinha 100 unidades que custaram R$ 20 cada uma.
Depois, comprou mais 160 por R$ 25. Aí fez uma venda de 200 unidades. Pelo PEPS, primeiro saem aquelas 100 unidades mais antigas, de R$ 20. Para completar a venda, saem mais 100 unidades do lote mais novo, de R$ 25. Somando tudo, o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, deu R$ 4.500. Agora, respira. Vamos rodar a mesmíssima venda, só que usando o EPS. Para vender as mesmas 200 unidades, o EPS diz, primeiro, use as 160 mais recentes, as de R$ 25. Depois, pegue as 40 que faltam do lote mais antigo, o de R$ 20. E olhem só a diferença. O custo da mesma venda agora pulou para R$ 4.800, um valor bem maior que no PEPS. E aí vem o ponto central de tudo isso. Se o custo da venda muda, o lucro também muda. E é exatamente aqui que uma escolha que parece puramente técnica, contábil, começa a ter consequências muito, mas muito reais para o negócio. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara o lucro líquido final da empresa no mesmo período usando métodos diferentes. Com o PEPS, o lucro foi de 3.780. Já com o EPS, o lucro desabou para 2.340. A realidade da empresa não mudou nada, mas o lucro que ela reportou, nossa, mudou demais. E por que essa diferença gigantesca? A resposta tem nome e sobrenome: cenário de preços crescentes, ou simplesmente inflação. O PEPS pega a receita de hoje e compara com os custos lá de trás, que eram mais baixos. Isso, claro, infla o lucro. Já o EPS faz o contrário, compara a receita de hoje com os custos mais recentes, que são mais altos. O resultado? Um lucro menor. A diferença entre os dois métodos no lucro líquido chega a R$ 1.440. Pensa bem, é o mesmo número de produtos vendidos, mas o resultado no papel é completamente outro. E essa diferença afeta tudo, desde bônus de executivos e distribuição de dividendos até o mais importante de todos, impostos. E aqui a gente chega na consequência final, a mais importante aqui no Brasil. Se o EPS resulta num lucro menor em tempos de inflação, ele também levaria a um pagamento menor de imposto de renda. Justamente por isso, a nossa legislação fiscal proíbe o uso do EPS. As empresas por aqui podem usar o PEPS ou a média ponderada, mas o EPS, esse não pode. Isso tudo deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Se uma simples escolha de método contábil pode mudar tanto a foto do lucro de uma empresa, o que mais pode estar escondido por trás dos números? Fica bem claro que os relatórios financeiros são construídos com base em regras e premissas. E entender essas premissas é a chave para uma análise realmente informada. Valeu pela companhia.